Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um Manaim Entrevista. E você sabe, toda semana a gente se encontra aqui através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também pela TV Manaim. Agora você também nos assiste pela TV Manaim com o Manaim Entrevista, esse encontro semanal onde a gente sempre aborda algum tema que é do interesse de todos, que ajuda de alguma maneira você na sua vida pessoal ou também na sua vida profissional ou até mesmo no exercício do seu serviço na igreja, do ministério, enfim. Há uma preocupação sempre de trazer um tema que seja vinculado ou que traga algum tipo de ajuda a nós, membros da Igreja Cristã Maranata, a nós, servos de Deus evangélicos. É uma alegria ter a sua audiência, muito maior alegria contar com a sua oração. E nós vamos abordar um tema hoje que é muito interessante e eu vou aproveitar para apresentar o meu convidado de hoje. Aí eu vou para essa câmera aqui e eu trago aqui comigo o professor Lauro Venturini. Professor Lauro, que é professor de português e que, inclusive, é revisor, né, dos livros do Pastor Gedenti e dos outros livros que a Igreja Cristã Maranata escreve. Professor Lauro, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Obrigado, paz do Senhor. Estamos aqui para ajudar. Amém. Muito bem. O que trouxe o professor Lauro hoje aqui para essa edição do Manaim Entrevista? Ele está trazendo aqui dicas que são dicas simples, objetivas, mas muito interessantes para aperfeiçoar o vocabulário nas nossas igrejas. Nós utilizamos o idioma, a língua portuguesa, para nos comunicar. Fazemos isso no púlpito, fazemos isso na condução do culto, fazemos isso no relacionamento entre pessoas, para que nós possamos viver a experiência da comunicação. E o professor Lauro ele traz hoje algumas dicas para você, obreiro, para você, pastor, para você, irmã, que está à frente do trabalho de senhoras, para você que está à frente, secretário da igreja, que está à frente de grupo de assistência, ou seja, para nós que nos comunicamos no dia a dia da igreja e utilizamos essa ferramenta continuamente, até para pregar o Evangelho, foi uma ordenança de Jesus para nós, e o professor Lauro então traz algumas dicas nesse sentido, vem falar um pouco hoje sobre a forma de nos expressarmos. Professor Lauro, qual a importância que existe em nos expressarmos de maneira correta, né, bem, embora que também de maneira simples, acessível, em tudo aquilo que a gente fala? Pastor Josias, eu vejo que a nossa língua portuguesa, infelizmente, ela é um pouco sacrificada em alguns lugares, né? Então, o objetivo para o qual eu vim aqui hoje não é para criticar, não é para falar mal, é só para mostrar como eu estudei um pouquinho mais a língua portuguesa, e o que não é comum, né? Todo mundo tem uma dificuldade no estudo da língua portuguesa. Eu estou trazendo algumas observações que eu tenho feito, né? Também na igreja onde eu congrego, não no sentido de criticar, né? Não no sentido de criticar, mas mostrar como é a forma melhor, né? Se na Bíblia, por exemplo, o uso de determinados verbos de uma forma, pode ser que o tradutor não conhecia bem a estrutura da língua portuguesa. Então, eu queria dizer, por exemplo, a saudação que nós obreiros, os diáconos, os ungidos, os pastores, fazemos quando subimos ao púlpito, né? Nós falamos, saudamos a todos. O correto, o mais correto é falar saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Porque a saudação é a todos. Os verbos da língua portuguesa formam os substantivos. Então, o substantivo a saudação é a todos, é aos convidados, a saudação é àqueles que nos visitam. Mas o saudar
Todos, nós saudamos todos os irmãos e aqueles que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. O glorificar também, a glorificação é a todos, mas o glorificar é o Senhor. Nós glorificamos o Senhor, né? Eu ainda anotei aqui, nós buscamos, a busca é ao Senhor, mas o buscar é o Senhor. Interessante. Até os louvores, né, usa a preposição. Então, o que acontece? Os verbos da língua portuguesa são divididos em grupos. Os chamados verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos não têm nenhum complemento. Ninguém diz assim, eu morri a morte. Não, eu morri. Eu nasci, né? Eu vivo, são verbos intransitivos. Agora, os verbos chamados transitivos, eles têm dois caminhos. Transitivos indiretos, eu obedeço ao pai. Eu obedeço à mãe com preposição, a com crase. Mas eu estudo a lição, né? Eu quero o bem. São chamados verbos transitivos. Isso, na língua portuguesa, chama-se regência verbal. Então, quando eu uso um verbo transitivo indireto, automaticamente eu tenho que usar a preposição. Quando eu uso um verbo transitivo direto, eu não uso a preposição, eu uso o artigo a ou o artigo o. Mas aí você poderia me perguntar, como que eu vou saber quando um verbo é transitivo direto ou transitivo indireto? Transitivo direto, eu quero o quê? O artigo. Transitivo indireto, eu desobedeço a quem? A preposição. Então, nesse sentido ali, abençoamos o irmão. Salomão abençoou ao povo. Não, Salomão abençoou o povo, né? Esse aqui, então, é o primeiro ponto para dizer que a importância, nem todo mundo tem a oportunidade de estudar, mas a importância de se falar corretamente não é para esnobar, mas é para mostrar que um português bem falado, ele é entendido, né? A Igreja Cristã Maranata atingiu um patamar hoje que ela é respeitada. Haja visto como é que é social? Aquele evento da ação social que aconteceu, né? Ação social, como que foi admirado, por quê? Pela organização. Eu vou fazer uma comparação aqui, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, entre o falar de maneira correta e o vestir-se de maneira correta. Em que sentido? Ninguém precisa ter as roupas mais caras, a roupa da moda, não precisa ter luxo, mas também ninguém precisa se vestir de uma maneira que seja errada, que seja que chame a atenção mais do que a mensagem que está sendo pregada. Ninguém precisa se vestir de qualquer maneira, correto? Então, da mesma maneira que a gente tem um cuidado mínimo, básico, em nos vestirmos para irmos a um púlpito, por exemplo, da mesma maneira que nós temos esse cuidado, também temos o cuidado não de falar bonito, mas de não falar errado. Isso aí. Correto? Porque isso até inclusive facilita aquilo que é o nosso objetivo, que é a comunicação, ou seja, que a nossa mensagem ela chegue efetivamente a quem está ouvindo e ali, através dessa mensagem, o Espírito Santo opere. Com certeza, perfeita a sua observação. Até porque, pastor, os nossos irmãos de igreja, muitos não têm escolaridade. Sim. Então, não adianta você falar um português castíssimo de Camões, que eles não vão entender. Por isso que eu digo, eu disse, simples e inteligível. Porque quando nós subimos lá no povo, quando nós falamos, nós somos o emissor.
e a plateia é o receptor. Se a plateia não entende, se eu falo latim e ele não entende latim, há um ruído na comunicação, né? Isso. Não se completa o processo Não se de comunicação. completa, houve um ruído. Né? O semáforo é um signo linguístico. Por que nós paramos quando está vermelho? Porque ele comunica. Ele comunica sem falar. Então, é nesse sentido que eu fiz essa observação aí. Eu acho importante. Falar de maneira simples e inteligível. Já vimos isso aqui. Ou seja, a simplicidade no falar, já abordamos aqui. Agora, o falar de maneira inteligível. Inteligível. O que significa isso? Que o receptor possa decodificar a linguagem. Certo. Né? Considerando que a linguagem é um código. Um código. Certo. Um ele código vai linguístico, decodificar. ele vai conseguir entender esse código. Ele vai entender. Perfeito. E quando o pastor Judith expõe aquelas observações sobre na escola bíblica, ele faz de uma forma inteligível e acessível a todo mundo. Né? Agora, pastor, há umas expressões que nós ouvimos, né? Eu, você, ela, a gente ouve pela primeira vez, por exemplo, eu quando fui dar aula na Paesa, eu comecei a dar aula no 4º período, Comunicação e Expressão Jurídica, né? Os alunos, eu logo fiz amizade e eles falaram assim, nós vamos começar a fazer um churrasco de vez em quando, e para a nossa formatura, depois de formado, o senhor participaria com a gente? Eu falei, perfeitamente. O que vocês vão oferecer no cardápio? Nós vamos fazer, né? Estava na época, 2001, nós vamos fazer churrasco no abafo. No bafo. No bafo. Churrasco no bafo. Eu falei, não vou mais nesse churrasco porque eu não vou comer essa carne. Aí ficou todo mundo assim, perplexo, né? Mas como, professor? Eu falei, a expressão não é churrasco no bafo. Bafo é o hálito. O hálito, né? É churrasco no abafo. E eu lá no bairro de Fátima, eu consegui que um homem fizesse um cartaz lá no churrasco dele, colocando o churrasco no abafo. Né? Então, como isso aí, nós temos a expressão ao encontro de e de encontro a, que são duas expressões que uma anula a outra, né? Completamente. Uma é exatamente o oposto da outra. Se eu falo que eu estou favorável à sua exposição, eu digo que a minha posição vai ao encontro da sua. Então, ao encontro da. Agora, se eu não concordo, eu vou dizer que a minha opinião vai de encontro à sua. Há um choque de ideias. Uhum. Entendeu? Então, isso aí outra coisa que nós falamos e que não tal coisa passou desapercebido ou despercebido. Não é assim. Desapercebido é alguém que vai para uma reunião e não leva as coisas que precisa levar, ou vai para a aula e não leva os cadernos. Desapercebido. Agora, despercebido usa o prefixo des, que é negativo, e que significa o quê? Não foi visto, ele entrou quietinho, ele entrou atrasado e ele não foi percebido. Despercebido. Desapercebido é diferente, né? Preste atenção, você que está assistindo, que o professor Lauro está usando aqui nessa conversa nossa expressões que são utilizadas no dia a dia no público. O objetivo nosso aqui dessa conversa não é, naturalmente, nem poderia ser nesse tempo curto que a gente tem, oferecer um curso de língua portuguesa. Não. Mas é exatamente abordar alguns erros que comumente são trazidos no púlpito, né, no uso da comunicação dentro da igreja, não é isso? Sim. Pode continuar, professor. Vai ao banco, né?
Aí preenche aquela documentação, ali o gerente fala assim, agora o senhor coloca a rúbrica aqui. Não é rúbrica, é rubrica, né? Aqui em Vila Velha, uma gerente, eu fui fazer um empréstimo, ela falou isso aí, eu falei, eu posso corrigir a senhora? Ela falou, perfeitamente. Então não fala mais rúbrica, não fala rubrica. Rubrica. Quando eu voltei tempo depois, ela falou, olha, eu nunca mais falei a palavra rúbrica, né? Existe a palavra com nós e conosco. Então, quando que se usa o com nós? Sempre que eu faço um acompanhamento. Ele foi com nós, os membros que trabalham no Manaim. Eu acrescento alguma coisa. Se eu não acrescento nada, ele foi conosco, né? Outra, a questão ele reside à rua. Não se fala mais isso, né? Ele reside na rua, a preposição, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei se já está na sua lista. Falar no celular ou falar ao celular? Ao celular. Ao celular. Outro dia alguém me disse assim, fulano está no celular. Eu falei assim, ou o celular é muito grande ou ele ficou pequeno, porque Sim. Ele não vai caber no aparelho. Exatamente. Agora, pastor, quando há ceia, né? Há pastores que falam, agora nós vamos ceiar. O verbo é cear. E a conjugação dele é eu ceio, tu ceias, ele ceia. Nós ceamos. Vós ceais, eles... É o mesmo modelo para o frear. Eu freio, tu freias, ele freia. Nós freamos, vós freais, eles freiam. Eu coloquei isso aqui. O i, né? Sai no plural, não é isso? Exatamente. Conosco, não? Duas expressões também que as pessoas costumam, a nível de e em nível de. Primeiro, a expressão a nível de não existe, foi criada. Alguém que achou bonito falou, a nível de governo de Estado. Não. Em nível de governo de Estado, em nível de governo municipal, né? Deixa eu ver mais uma coisa assim. O verbo trazer é complicado, porque você tem o verbo trazer, que é eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeres, eles trazem. Você tem o verbo tragar, que é da primeira conjugação, eu trago, tu tragas, ele traga, nós tragamos, vós tragais, eles tragam. Agora, o chamado particípio passado, todos os verbos têm um particípio passado. Amar, amado. Bater, batido. Chegar, chegado. Né? Entender, entendido. O particípio passado do verbo trazer é trazido. Não tem outra forma. Não existe trago. Não existe ele tinha trago, está errado. Está errado. Está errado mesmo. Ele tinha trazido o livro errado. Ele tem trazido o livro errado. Agora, existem os chamados verbos abundantes, que são em número de mais ou menos, não chega a 50. Os verbos abundantes são aqueles que têm duas formas de particípio passado. Eu coloquei aqui, para nós examinarmos, eu coloquei... Verbos abundantes. Verbos abundantes. Acender. Você tem acendido e aceso. Mas eu posso usar qualquer uma dessas duas formas? Não. Esses verbos chamados abundantes são aqueles que têm duas formas, uma regular e uma irregular, né? Então, eles são usados com os verbos auxiliares. Ter, haver, ser e estar. Então, como é que eu posso dizer? Ele foi salvado ou salvo? Ele foi salvo.
Agora, ele havia salvado alguém. Ele tinha salvado alguém. E assim por diante. Todos os verbos abundantes têm duas formas. E uma forma regular e uma forma irregular. Então, a forma regular a gente usa com o verbo ter e haver, que são os auxiliares. E a forma irregular, a forma regular com o verbo ser e estar. Tem também uma expressão aqui que eu coloquei, trabalhar todo dia e trabalhar todo o dia. Tem uma nuance diferente? Trabalhar todo dia? Você trabalha de manhã até a tarde. Isso. Agora, trabalhar todo dia, todo dia você vai trabalhar. Exatamente. Agora, dia após dia. Trabalhar todo o dia é de manhã até a tarde. O dia todo. O dia todo. Então, costela no bafo, já falei. A conjugação do verbo vir e do verbo ver é complicado. Boa. Eu sempre perguntava para os meus alunos de letras, você conjuga para mim o verbo vir no indicativo presente? Eles falavam assim, eu não sei. Mas você não sabe conjugar ou você não sabe o que é o indicativo presente? Os dois. Então, o verbo vir é eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos. Vimos, é isso mesmo. Eu fiquei na dúvida, mas nós vimos. Ué. É isso aí. Agora, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos. Positivo. Agora, quando você vai usar o futuro do subjuntivo, do verbo vir, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. E do verbo ver? Quando eu vir. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós... Mas é complicado, pastor. Não é fácil, não. Não é fácil, não. O verbo perder também tem complicação, e eu vejo isso no dia a dia, né? A pessoa fala assim, a perca do meu livro, né? Então, o verbo perder cria um substantivo que é perda. Então, a perda do livro não se deve usar a perca. Por quê? A conjugação do verbo perder é eu perco, tu perdes, ele perde. Nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Eu perco. Daí, a primeira pessoa do indicativo presente do verbo perder, que é eu perco, vai dar o subjuntivo presente, que eu perco, que tu percas. Quando a pessoa fala a perca do objeto, ele está usando, na verdade, a forma do presente, do subjuntivo, né? A primeira pessoa. Eu acho que são, por enquanto, pastor... Então, deixa eu fazer algumas perguntas Faz aqui. Faz uma pergunta. Também de situações do dia a dia. Bom, o senhor já falou sobre a saudação. A saudação. Inicial. Né? Eu saúdo os irmãos, ou saldo os irmãos. A forma correta é o saldo. Não pode falar eu saldo, né? Saúdo. Eu saúdo os com irmãos. Acento no U. Isso, pronto. Eu saúdo os irmãos e não aos irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nem a todos. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Muito bem. Nós costumamos, então, por uma orientação do Senhor, costumamos atender a orientação do Senhor e, logo após a saudação, convidamos os irmãos a se ajoelharem para o período de clamor. Qual é a forma correta da orientação do retorno à posição anterior? Os irmãos podem se assentar ou os irmãos podem se sentar? As duas. As duas são formas corretas de fazer essa orientação. Sim. Muito bom. Bom, perfeito. Essa é uma abordagem também do dia a dia. Porque existe isso, na verdade. Né? Quem está lá no púlpito, você, quando está no púlpito, podemos... Nos assentar ou sentar. Os irmãos podem se sentar. Outro erro que eu percebo com muita intensidade é quando a pessoa fala, ainda mais ao Senhor, numa oração, em que ela está se dirigindo ao Senhor na terceira pessoa, mas ela coloca a expressão, e aí, do ponto de vista da gramática, o senhor vai ser mais
profícuo que eu nessa colocação. Ao invés dela usar seu, ela usa teu. Quando o correto... Há uma confusão muito grande entre seu e teu. Uniformidade de tratamento. Eu tem que ser com me. Tu com te. Por exemplo, eu vou colocar uma situação prática aqui, um caso concreto. Eu estou orando por alguém e eu digo, Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a sua vida, abençoa a sua família. E muitas pessoas usam a expressão a tua família nesse momento. Ele está pedindo para o Senhor abençoar a família dele mesmo, né? E não a família do servo que está mas recebendo a oração. Quando você fala abençoa o teu servo e abençoa a sua família, é a família dele. Tá certo? Da pessoa por quem está orando. Está orando. O que ocorre muito é exatamente essa falha. A tua família. O teu servo, a tua família, não. Porque ele usou a expressão teu servo e acaba por... a família dele. A família dele, perfeito. E eu observo também, pastor, o verbo estar, que é muito usado em línguas e tal, no imperativo. Porque no imperativo é estar tudo, esteja você. Estejamos nós, não é estejai, não. Muita gente fala estejai, estai vós. Estai vós. Porque é dessa forma, estais, vós estais, que sai a segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, cortando o S. O S. Está tu, esteja estai você. Vós. Estejamos nós. Estai vós, estejam vocês. É complicado. Mas eu aprendi a conjugar verbo debaixo de pau. A professora exigia e tomava a lição, assim como tabuada. Sim. Quem é que sabe tabuada hoje? Ninguém. A diferença é que o celular faz a conta para a gente, mas não coloca o português correto. Professor Lauro, nosso tempo já se esgotou. Que pena. E assim, eu quero, primeiro, agradecer muito. Foi uma delícia, pelo menos para mim. Eu gosto muito da língua portuguesa também, para a equipe inteira. Eu, particularmente, gosto muito da língua portuguesa, embora não tenha esse conhecimento que o senhor tem, é óbvio, né? Mas lidamos com a língua portuguesa cotidianamente aqui. Me lembro muito de uma expressão que o meu pai foi pastor da obra, hoje já partiu para o Senhor, e que ele usou uma vez no culto, e que depois eu fui obrigado a conversar com ele para dizer, olha, vai mais devagar um pouquinho, que ele disse o seguinte, que a morte do Senhor Jesus foi a morte mais ignominiosa que se podia ter naquela época, né? E 90% da igreja ficou olhando para ele, sim, o que significa ignominiosa? Ignomínia, a vergonha. Foi a morte mais vergonhosa, mais humilhante que existiu naquela época. Mas ele podia ter falado vergonhosa. Vergonhosa. A gente não precisa falar difícil. E eu confesso que num período da minha vida, onde eu lidava muito com a área acadêmica, por vezes só expressões mais rebuscadas me vinham à mente na hora de fazer uma abordagem. Eu sabia que eu estava utilizando uma expressão mais rebuscada, mas ao usar essa expressão me dava tempo de pensar num sinônimo mais simples e, na sequência, utilizar esse sinônimo para que a plateia pudesse entender, né? A plateia, claro, os irmãos ali sentados, a igreja pudesse entender. Mas, como eu lhe disse, duas coisas. A primeira é agradecer-lhe muito por esse momento extremamente agradável. E a segunda é já deixar aqui o convite para que a gente volte a se encontrar em outras oportunidades e aborde esse assunto. Faço com prazer. Inclusive, falei com a Jordânia, quarta-feira, que se quiser, assim como eu fiz lá no Instituto Bíblico, eu dei um curso de 3 meses lá, gratuito, né? Só pelo prazer de ver, falar melhor a língua. Eu faria a mesma coisa aqui com quem pudesse, né? A gente então chega ao fim de mais uma edição do Manaim Entrevista. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez com um novo convidado aqui nesse programa tão gostoso de assistir, onde a gente trata de diversos assuntos sempre do seu interesse. Deus abençoe, uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus.